Boa noite a todos que estão nos assistindo essa noite. Mais uma noite especial aqui pela Literary Books, um lançamento de um livro, eu vou falar para vocês mais do que especial. Mindset Novo Normal Empreendedor. Eu vou mostrar aqui a capa para vocês. Que tem a coordenação do Jacques Greenberg. E daqui a pouquinho, vocês vão ver todos os coautores aqui conversando com vocês. Eu estou aqui vendo a carinha de todos ansiosos para conversar com vocês, falar um pouquinho sobre o capítulo de cada um. Mas antes, eu queria lembrar vocês que essa live de lançamento está sendo gravada no nosso canal da Literary Books. Vocês, por favor, se inscrevam nesse canal, que vocês vão receber muitas outras novidades a respeito da editora, a respeito dos lançamentos dos nossos livros. Lembrando que o livro Mindset Novo Normal Empreendedor, ele está disponível nas principais livrarias físicas e e-commerces, nos formatos impresso e digital. Na loja Literary Books, vocês encontram pelo link loja.literarybooks.com.br. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo com os autores, eu vou chamar aqui para conversar um pouquinho com vocês o presidente da Literary Books, que é o seu Maurício Cita. Boa noite, seu Maurício, seja bem-vindo. Obrigado, Débora. Boa noite a você, boa noite a Bianca, boa noite a todos. Prazer especial estar com vocês aqui. Boa noite especial para o Jacques, amigo de muitos anos, escritor consagrado, já best-seller, vários livros publicados, coautoria com a gente. Enfim, é uma noite realmente especial para nós e eu me sinto lisonjeado de estar participando com vocês. O livro em si, ele tem a ver com a pandemia? Um pouco. Na verdade, ele tem a ver com qualquer tipo de pandemia, com qualquer tipo de problema que a gente venha enfrentar, por qualquer tipo de crise que a gente venha enfrentar. Se a gente só falasse de como superar a situação de crise causada pela pandemia, o livro ficaria velho daqui a poucos meses, né? E vocês vão perceber o seguinte: os coautores vão expor os seus capítulos, vão falar sobre os seus capítulos, que tem pouco a ver com a pandemia, tem a ver com superação, tem a ver com a forma que a gente tem de encarar problemas e utilizar esses problemas como mola propulsora para alcançar novos espaços, né? Grandes realizações. Então, esse é um livro que tem uma característica interessante, apesar de dar a impressão de que tem a ver só com a pandemia, eu reafirmo aqui que vale a pena acompanhar os escritores, porque cada um vai posicionar seu capítulo, vai falar sobre o seu capítulo e dizer que o que a gente tem é que estar preparado para enfrentar desafios. Eu costumo dizer o seguinte: uma das poucas certezas que a gente tem na vida é de que problemas sempre vão acontecer. E a gente tem que estar preparado para solucioná-los. Então, eu quero deixar com vocês agora, tem muita gente boa para falar. Jacques, um abração para você, sempre um prazer estar junto contigo, essa parceria nossa é antiga e é muito profícua. E eu agora devolvo para a Débora e dou uma boa noite e um carinho especial a todos vocês. Obrigado. Obrigada, seu Maurício, obrigada mesmo pelas suas palavras essa noite. Agradeço de coração e eu vou chamar aqui o nosso coordenador, o coordenador do livro, que é o Jacques. Jacques, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Débora, boa noite a todos, né, colegas aí, autores desse livro. Boa noite, seu Maurício, muito obrigado aí pelas palavras, abertura do evento. Eu sou suspeito de falar da editora Literary. Eu já tenho vários livros publicados nesse formato de coautoria, né? E o que eu digo que depois que eu descobri esse formato com vários autores, né, onde cada um escreve um capítulo do livro, é um livro diferenciado que nós temos diversas visões sobre um único assunto. E quando o assunto é, como o Sr. Maurício falou, de superação, não de uma pandemia apenas do Covid, mas qualquer dificuldade que as pessoas ou as empresas venham a enfrentar, né? São autores que estão aqui com a gente, que vão falar daqui a pouco, são especialistas, cada um na sua área, né? Mas são todos selecionados com conteúdo acima da média para fazer parte desse livro.
né? Eu já coordenei outros livros, tem livros que eu não sou coordenador e participo porque o tema me interessou, mas como coordenador eu seleciono e eu ajudo a editora na escolha dos autores, e se eu acredito que o autor não está apto ou preparado para fazer parte daquele tema, né, eu junto com a editora sugerimos para ir para outro livro, né? Porque às vezes o conteúdo fala para esse livro daqui não é adequado, mas tem um outro título que é fantástico, o seu conteúdo tem tudo a ver. E esse livro casou muito bem todos os conteúdos. Então, é um livro completo para não apenas empresários, comerciantes, gestores, mas é um livro para a vida. É um livro para você que quer se superar, você que quer mudar algo na sua vida e você não sabe o que pode ser, né? Você busca mais sucesso em uma determinada área, você busca mais resultados em outra área, né? E esse livro ele traz várias dicas e vários exemplos reunidos de vários profissionais, onde que cada um do seu jeito, com seu estilo, trouxe a sua experiência e a sua mensagem. E, Débora, agora eu acredito que seria legal, né? Porque as pessoas que estão aqui nos assistindo estão ansiosas para ouvir um pouco dos nossos autores, né? Daquele spoiler sobre o seu capítulo, né? Não podemos contar aqui o que consta ali, né? O contexto geral, mas a ideia é cada um falar um pouquinho da sua história, do seu capítulo e Ah, rapidamente falar quem é, né? E quero dizer a todos bem-vindos, parabéns por mais esse livro. Faremos dele mais um best-seller da editora Literari. Tá? Eu, como palestrante, viajo o Brasil todo, faço eventos grandes. Pode ter certeza que onde eu estiver, esse livro estará junto, sendo divulgado para todos na plateia, porque realmente é um livro diferenciado e eu virei fã. Tá? Eu já li o livro, li antes, né, do lançamento e agora, depois de pronto, então, está maravilhoso e conforme quem está nos assistindo for adquirindo, for recebendo, vocês vão se surpreender. Então, São Maurício, parabéns por todo o trabalho da editora, a todos da editora pelo trabalho. E, Débora, então é com você aí agora para chamar aí os autores, vou deixar com que eles falem um pouquinho também, e eu com ficarei certeza, mas aqui na também verdade, assistindo. Gats, eu acho que eu já volto um pouco para você, porque o primeiro capítulo é o seu. Você vai ter que falar do seu capítulo. Brevemente, fale. Olha só o desafio, né? Já falar um pouco do meu capítulo. E quando a gente fala, né? Eu fiz uma abertura aqui falando do livro geral, né? E no meu capítulo, o que que eu trouxe para esse livro, né? Quando a editora falou, Jacques, temos um livro, né, que nós queremos trazer e lançar falando do novo normal, né? E uma das coisas que eu sempre penso é que o novo normal é algo que é um pouco complicado, porque o que as pessoas querem é o velho normal, né? Ninguém quer o novo normal. As pessoas querem voltar ao que sempre nós tivemos, né? Só que de uma forma diferente. É engraçado porque as pessoas elas buscam o novo, só que elas querem um novo diferente do que elas sempre tiveram. E quando você fala desse novo, dessa mudança, é o que eu tentei trazer um pouco no meu capítulo que chama Mudou. E agora? Né? Então, e eu como empreendedor, eu trouxe um pouco mais do lado empreendedor do que o lado pessoal. Só que, por exemplo, quando eu escrevi meu capítulo, eu sempre mando para alguns amigos, né? E eu falo para eles: a minha mãe já leu e disse que está ótimo. Eu quero que vocês falem o que eu preciso melhorar, né? Eu quero críticas construtivas, né? Quem elogia é mãe e esposa, né? Os amigos, eu quero que vocês falem a verdade. E daí, ó, a Demi aqui dando risada. Mas, assim, o que eu quero dizer é que alguns amigos falaram, Jacques, pode mudar isso, eu fiz os ajustes que eles recomendaram, só que o mais legal é que eles falaram, Jacques, ao ler o seu capítulo,
é impressionante que não serve só para quem é empreendedor, né? A ideia, se eu trouxer para a minha vida pessoal, eu também consigo abrir minha cabeça, né? Um capítulo que serve para todos a qualquer momento da vida. Se eu tivesse lido antes da pandemia, talvez eu não tivesse sofrido tanto na pandemia, né? Então, olha que legal a visão, né, de pessoas de fora. Quando a gente escreve, né, aqui está a sala aqui, daqui a pouco vou falar, está cheia aqui dos autores, né? Estamos com 26 pessoas aqui, e o que é muito legal é que são várias visões, e é um livro que não é só pós-pandemia, apesar do novo normal, porque o novo normal é a cada dia. O ontem é passado. O hoje já é diferente e o amanhã vai mudar. Então, o novo normal, ele é diário, né? E se nós não acompanharmos essa mudança, ficamos para trás. Então, mudou. E agora? Né? Então, esse é o meu capítulo, Débora. Perfeito, Jacques. Obrigada, viu? Obrigada por dar esses suas esclarecimentos, suas reflexões a respeito do seu capítulo, abrir aqui a live de lançamento. E eu vou chamar aqui o nosso primeiro coautor aqui, que é o Ademir Ferreira. Ademir, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo espaço. E falando em novo normal, a gente tem que sempre lembrar uma história que aconteceu essa semana comigo aqui em casa. A minha esposa é professora e por conta de restrições do Covid, ela precisou fazer a aula online aqui em casa. E também por questões de restrições do Covid, o meu filho também ficou aqui em casa. E em determinado momento eu estava ali com ele e ele foi e bateu uma porta, fez um barulho enorme. E pai, naturalmente, fica irritado e levantei e falei: filho, a sua mãe está dando aula, não pode fazer barulho. Ele parou, olhou para mim e falou assim: papai, eu não sabia que ela está dando aula e que eu não podia fazer barulho. E aí o coração engasga, a garganta aperta, a gente tem aquele momento de ser líder, repensar. Chamei ele e falei: filho, você me desculpa porque eu não tinha deixado claro para você, eu não tinha te explicado que a sua mãe estava dando aula e que a gente não podia fazer barulho. Bom, agora, para que vocês não me conhecem, sejam todos bem-vindos, eu sou Ademir. Eu estou baseado em Portugal hoje, como vocês podem ver aqui pela vestimenta, estamos a 10 graus. Eu sou consultor de empresas há 22 anos. Eu lidero equipes corporativas há 15 anos e sou empresário há 10 anos. Dentre o meu portfólio de clientes, eu atendi SESI, Senai, Sebrae, Unimed, Carlsberg, TAP Air Portugal, etc. E o que essa história do meu filho fala para mim? O pai, ele é um líder, tanto quanto um empresário é um líder. E nem sempre o que é óbvio para um líder é óbvio para sua equipe. Muitas vezes na cabeça dele está muito claro o que ele precisa fazer, muito claro os objetivos a serem atingidos e os critérios de qualidade. Porém, ele não consegue transmitir para suas equipes essa mensagem da maneira que ele gostaria. E a tendência natural da nossa vida sempre foi que isso gerasse caos e isso gerasse perda de resultados. Porém, pandemia, crise, aumentou o nível de incerteza, aumentou-se o nível de dúvida e os erros aumentaram. O caos, ele é maior, é muito mais ágil para acontecer. Então, no meu capítulo, eu preparei para vocês vários pequenos passos que vão ajudar vocês a transmitir a mensagem para a tua equipe de uma maneira mais clara, de uma maneira mais efetiva, porque eu acredito que todo líder, todo empresário, ele gostaria de ter uma equipe mais produtiva e uma equipe mais autônoma. Então, eu espero que vocês gostem. Boa noite e obrigado pelo espaço. Obrigada, Ademir. Obrigada pelas suas ponderações a respeito do seu capítulo. E eu vou chamar a nossa próxima coautora, que é a Aline Horta. Aline, boa noite, seja bem-vinda. Você está sem microfone. Tá ok? Agora... Isso. Boa noite. É um carinho muito grande quando eu fui convidada para estar contribuindo, né, com esse livro.
onde o título, né, ser empreendedora, aí eu já faço esse movimento desde criança. Então, assim, eu escolhi o título que foi Reprograme a Sua Mente para alcançar o seu sucesso. E, baseado nesse título, eu trago 4 passos fundamentais para uma jornada de transformação e de autoconhecimento, onde o leitor vai poder migrar de um estado reativo e ser autorresponsável. E aí alcançar o seu sucesso nessa jornada da vida, não é? E antes de falar, não é? Explicar aí para vocês os passos, eu quero, assim, me apresentar. Eu sou psicóloga e, com isso, eu sou também neuropsicóloga, teóloga, tenho, assim, várias formações e também trabalho com a hipnose. E deixo um exercício aí no final de hipnose aí para o leitor. Então, assim, o primeiro passo, eu trago um pouquinho da Aline criança. De 8 anos de idade, eu sou filha de pai empreendedor e mãe educadora. Então, eu vendia, eu morava na cidade, os meus pais na fazenda, e eu levava sabonete, desodorante para vender para os empregados do meu pai. Então, desde 8 anos que eu já fazia esse movimento da arte de empreender. E brincava de lojinha. E depois, quando cresci, eu fui desenvolvendo também o empreendedorismo. Sempre quis fazer psicologia. E aí, no primeiro passo, eu falo, nunca desista dos seus sonhos. Então, é muito importante a gente ter um sonho e ir em busca dele. Só que, no momento, eu não poderia fazer a faculdade porque eu me casei com 18 anos e psicologia não tinha na minha cidade. E eu fui fazer a psicologia há 13 anos atrás. Né? Eu cito também nesse passo onde eu tive 3 filhos, eu tenho 3 filhos, né? E 2 já são formados médicos e uma está estudando. E, assim, foi todo um processo para que eu pudesse alcançar. Foi uma escada que eu tive que subir degrau por degrau para que eu não desistisse do meu sonho. E a minha dica também, não é? Hoje observamos muito empreendedores impulsivos, que não fazem planejamento estratégico, e aí, com 6 meses, 1 ano, já está abortada a sua ideia. Então, eu trago aí nesses passos, né, algumas contribuições. E também uma frase do meu pai. Meu pai já morreu, mas, assim, ele deixou uma contribuição. Ele falava, filha, o negócio, se desse só certo, ele chamaria certócio e não negócio. Não é? Então, a gente realmente precisa desse planejamento para a nossa vida e para alcançar o nosso sucesso. E aí, o segundo passo, eu trago a importância do Precisamos focar. Tudo que a gente foca, expande. E no processo mental, não é? Para alcançar o nosso sucesso, o mindset significa fixo e o mindset de crescimento. Precisamos estar saindo do assim, vou morrer assim, e ampliar para que a gente possa, né, alcançar o nosso sucesso com o mindset ampliado, que é o mindset de crescimento. E o 3, eu trago, seja você mesmo. Por que ser você mesmo? É importante porque você traz os seus valores, o seu caráter, tudo isso que é você. Esse empreendedorismo vindo assim desde criança é o que faz toda a diferença na minha vida, porque hoje, sendo psicóloga, eu inaugurei meu Instituto Renovare, e aí várias pessoas falaram, não é época de abrir um instituto, a gente está passando por crise, e aí eu fiz uma pergunta, eu compro o que eu vendo? Então, eu compro e eu sei que o que eu estou inaugurando, o que eu estou trazendo, muitas pessoas precisam. Então, eu inaugurei meu instituto, hoje eu tenho um projeto Mulheres Poderosas, tudo por conta de eu empreender e acreditar, ter autoconfiança no meu trabalho, para que eu pudesse também entregar um trabalho de ponta aí para as pessoas que estão confiando a mim.
E quarto passo, que a gente encerra, eu trago um exercício de hipnose para reprogramar a mente para alcançar realmente o sucesso. Então, assim, eu termino, não é, agradecendo todos vocês, deixando a minha frase de missão, que o sentido da minha vida é ajudar aos outros a encontrar o sentido das suas vidas. E quero deixar um abraço aí, um carinho especial para os meus filhos, que é o Antônio Sérgio, Liz e Mel, e meu esposo, Antônio Sérgio, também, a minha mãe, não é? Pelo empreendedorismo que ela passou para mim, meu pai que não está mais aqui, e hoje também dizer para vocês, fechando, que o novo normal fez com que eu pudesse estar nesse lançamento, porque quando eu recebi o convite, eu já tinha me programado para estar na Bahia, e hoje eu não estou na minha cidade, eu estou fazendo, né, de vídeo, então, assim, a gente precisa realmente ter resiliência e fazer a diferença, esse é o novo normal. Então, queria agradecer aí, tá? Por ter sido convidada para poder participar dessa obra. Obrigada, Aline. Obrigada mesmo pelas suas palavras, pela sua contribuição, sua rica contribuição aqui no nosso livro que estamos lançando hoje. Obrigada mesmo de coração. E antes de eu passar a palavra para o próximo coautor, eu queria fazer, na verdade, uma surpresa para vocês que estão nos assistindo. Eu estou vendo que a gente está com bastante engajamento, a gente está com bastante gente assistindo a gente. Só que eu quero fazer vocês assistirem a gente até o final, ver um pouquinho mais sobre esse livro até o final. Vamos fazer um sorteio do livro Mindset Novo Normal Empreendedor para vocês que estão nos assistindo. Mas para isso vocês têm que ir no chat aqui do YouTube e escrever "eu quero" e, é claro, ficar até o final da nossa live de lançamento, que a gente faz o sorteio, tá bom? Boa sorte para vocês e até mais. Bem, eu vou chamar o nosso próximo coautor, que é o Amilcar. Amilcar, boa noite, seja bem-vindo. Olá, pessoal, muito boa noite. Eu sou Amilcar Tupiaçu. Então, eu atuo no Brasil todo como coaching e também programador neurolinguístico. E a gente está aqui, olha só, no novo normal, às vezes se encontrando face a face, mas numa sexta-feira à noite, desafiando o nosso mindset. Você que poderia estar aí assistindo um filme, sei lá, uma TV ou fora de casa, você está conectado para o seu crescimento, para quem sabe já começar a desafiar essa questão do mindset, da nossa mentalidade. Então, muito obrigado pelo Maurício, pelo Jacques Pademir, pela Aline, que parece que a gente se reuniu pessoalmente para dizer o que vai falar e todo mundo aí está se encaixando. Que beleza, né? Então, olha, eu também sou coautor do livro Coach Esportivo e Saúde e sou líder de equipe de mudança de hábitos, que a gente atuava no Brasil todo, né? Em várias cidades. E com o novo normal, eu digo que a gente atua no mundo todo, onde tiver gente falando português, a gente fala. Então, inclusive, está aqui o meu gato torcendo pela gente, né? É assim, a gente está falando a partir de casa. Então, esse é o novo normal. E o gato, viu, Ademir, ele não entendeu que eu estava aqui numa live, mas todo mundo vai se divertir com isso. Olha, a gente aqui, o seu Maurício, ele foi muito feliz, né? Esse livro ele não é só para 2021, ele não é só para 2022. Essa situação que a gente viveu, ela apenas foi uma lembrança de que a nossa vida é de crise. Então, vai ter uma próxima crise? Vai. E tanto que o título da minha tese de mestrado, eu coloquei, né? Mortalidade infantil empresarial. Então, a gente abre o negócio e todos os órgãos dizem que esse negócio tende a morrer antes de 5 anos. Que coisa absurda! Você abrir um negócio para morrer. Então, também usando, né, a linguagem dessa época, né, no meu capítulo tem assim, algumas vacinas para a gente se pensar sobre isso. Como é que está a sua gestão financeira? Você aprendeu a planejar, ou sabe critérios para planejar? E aquele negócio, eu estou executando, eu não tenho tempo de ver outras variáveis e tal, como é que eu avalio os resultados? Será que eu aprendi alguma coisa de marketing? Como é que eu aplico isso? E tem também um convite, gente. Olha só, a gente tem uma pleiade, né? Nós temos assim, vários autores que têm especialidades.
Que tal a gente interagir lá na Literati? Que tal a gente olhar também outros livros? Que tal a gente aprender com essa comunidade? Você que já é uma pessoa acima da média, porque você adquire livros, olha só que coisa rara, né? No Brasil, né? Então, inclusive, hoje também, no normal, a gente tem o livro não físico, mas, enfim, você vai entrar em contato conosco, né, com o seu autor, que aí ele tem uma maneira de te mandar ele autografado, ou então te mandar ele de uma condição especial. Então, fale com a gente, interaja com a gente, vá nas redes sociais de cada um dos nossos colegas e que a gente contribua através dessa obra com o seu novo normal, que é vencendo crises, se desafiando e tendo muitas vitórias. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Almicra. Obrigada mesmo pelas suas palavras e ponderações a respeito do seu capítulo. E vamos conversar com a nossa próxima coautora, que é a Carla Beck. Carla, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão, Débora. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer pela participação no projeto. Foi uma honra fazer parte dele. Agradecer também a presença aqui de todos os nossos convidados, e em especial a Mariana Cruz e o Caio Violim, que são dois grandes amigos que me incentivaram a compartilhar minhas ideias e experiências ao longo de toda a minha carreira, né? No momento aí que a gente vai dando suporte às pessoas. Eu sou a Carla Beck, sou psicóloga e consultora em desenvolvimento humano e organizacional. Sou fundadora da Infinita Engenharia do Potencial Humano, uma consultoria voltada a gerar soluções capazes de promover o desenvolvimento de pessoas, organizações, comunidades e empresas. Eu sou responsável pelo capítulo Errar é Preciso, onde falo sobre a importância do erro sob uma nova perspectiva, onde existe um ambiente com segurança psicológica. Acredito que o erro é um assunto evitado pelas pessoas e organizações, pois elas estão aí despreparadas para tratar de tudo que está envolvido com o erro e principalmente com as suas consequências. Então, é um tema fundamental quando se fala sobre pessoas e o impacto delas sobre os resultados das organizações. O que eu trato nesse capítulo é a necessidade que precisamos em tentar compreender que o erro, na verdade, faz parte de todos os processos de aprendizagem e que, através dele, né, através dessa compreensão, podemos ser mais ágeis e evoluir. Dessa forma, entender o erro como uma premissa para alcançar a segurança psicológica, um termo que eu também apresento aqui nesse capítulo. A segurança psicológica faz com que o indivíduo seja autêntico no trabalho, ele ganhe confiança para poder se expressar através de ideias, de questionamentos, preocupações e erros, sem sentir que sofrerá retaliações por parte da sua liderança ou mesmo da sua equipe. É um convite para pensar como um novo mindset empreendedor dentro das organizações. Mais uma vez, agradeço aí a oportunidade aos meus colegas coautores e que as pessoas tenham curiosidade aí para conhecer o nosso trabalho. Um grande abraço a todos e gratidão aí pela oportunidade. Gratidão, Carla, obrigada, grata pela sua participação aqui com a gente. Realmente, né, gente, vocês estão ouvindo esses primeiros coautores conversar um pouquinho, falar a respeito de cada capítulo, e de fato uma coisa que o seu Maurício Cita pontuou no início, e é fato mesmo que essa pandemia mudou muito, né, essa rotina, mudou as nossas vidas, hábitos, né, e eles estão pontuando isso em cada sua vertente do seu nicho, né, que eles atuam, e é tão importante isso, por isso que eu peço para vocês assistirem até o final, porque vocês vão conhecer uma vertente diferente aqui nesse livro, né, e juntando todos esses conhecimentos de cada coautor, vocês vão conseguir ter esse mindset que eles estão falando nesse livro, tá bom? Obrigada, Carla, por suas palavras, e eu vou chamar o nosso próximo coautor, que é o Cláudio. Cláudio, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Débora, obrigado. Muito boa noite a vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube. Muito boa noite também a todos os colegas, escritores. Foi uma honra ter participado dessa obra ao lado de vocês. Quando eu escrevi o primeiro livro, né, pela Literária, com coordenação editorial do seu Maurício, isso foi um motivo de grande alegria, né, para mim, e participar do Mindset, o novo normal,
ao lado de profissionais tão competentes, multiplicou essa alegria, né, e o sentido para a minha carreira. Eu sou Cláudio Ascencio, eu sou um associado sênior da Sociedade Brasileira de Coaching, eu atuo com coaching de negócios e executivo há mais de 10 anos, e durante o período crítico da pandemia, eu precisei me preocupar com a sobrevivência da minha empresa e também com os resultados de sobrevivência das empresas dos meus clientes. Os meus clientes, eles vão do salão de cabeleireiro de rua a empresas multinacionais. E tanto a minha empresa quanto a empresa dos meus clientes, elas não só se mantiveram, como elas aumentaram os seus resultados durante o período crítico da pandemia e também aumentaram o seu posicionamento de mercado. E foi exatamente esse caminho que eu procurei retratar no meu capítulo nessa obra, né? Que, como o seu Maurício falou na abertura dessa live, tem muito mais a ver com mindset do que com a pandemia em si. Então, eu procurei trazer tudo o que eu trabalhei na minha empresa e também com os meus clientes a respeito de como o empreendedor deve pensar, como ele deve se posicionar em momentos de crise e jamais levar em consideração que existe um novo normal, porque se nós pararmos para pensar com frieza na vida, no mundo dos negócios em especial, nunca foi normal. Quando não foi uma crise sanitária, foi política. Quando não foi política, foi econômica. Quando não foi econômica, foi a associação de outras crises. Nunca teve um normal. Então, não adianta, no momento de crise, a gente esperar que o mundo vá voltar a ser como ele era anteriormente, porque o mundo jamais vai andar para trás, é sempre para frente. Então, eu contribuí para que os meus clientes forjassem realmente um mindset vendedor, aprendessem a lidar com os fatos reais e de maneira brutal, sem romance, para que os negócios realmente se tornassem perenes e, acima de tudo, lucrativos. E esse mindset, ele serve não só para esse momento que nós estamos vivendo, ele serve para que o empresário ele possa lidar com as adversidades do dia a dia que o empreendedor enfrenta nos seus negócios. Então, quem quiser saber como foi que eu implementei essas estratégias, tanto na minha empresa quanto nas empresas dos meus clientes, eu convido a leitura desse meu capítulo, e para aqueles que gostarem do conteúdo, peço que me sigam pelo Instagram, no perfil claudioascencio.oficial. Uma gratidão enorme, uma honra ter participado dessa obra com todos vocês. Muito obrigado a você que está nos acompanhando pelo YouTube, e gratidão à Literário por essa oportunidade. Grata, Cláudio, pelas suas palavras, pelas suas ponderações a respeito do seu capítulo. E eu vou chamar o nosso próximo coautor, que é o Dani Maurício. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a você, Débora, boa noite a todos os meus parceiros aí, amigos, coautores dessa obra, ao Maurício, da Literário Books, ao Jacques, agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade, esse privilégio de vida que nós estamos tendo agora, essa oportunidade de compartilhar essa experiência, essa oportunidade de fazer parte dessa obra literária do Mindset, que com certeza mexe com a responsabilidade, né, de que aquilo que você vai expressar em palavras vai ficar eternizado dentro de um contexto editorial, não é verdade? Eu agradeço essa oportunidade. Eu sou coautor do livro Corretor Coaching, parceria com a Literário Books. Quando eu fui convidado a compor um mindset, o novo normal do empreendedor, eu falei assim, puxa vida, caramba, a gente está no meio do olho do furacão, não é verdade? Nessa situação mundial, e eu vendo alguns amigos, alguns colegas, né, de outras áreas, de outras atividades, de outra profissão, que não a minha. Para quem não sabe, eu sou sócio-diretor da imobiliária, né? Eu sou sócio majoritário da imobiliária, eu tenho um escritório imobiliário, no qual o nome da empresa é meu próprio nome, porque meu nome é diferente, viu, Débora? Eu sou o Dani de verdade. Nem Daniel, nem Davi, eu sou o Dani, né? Normalmente Dani é abreviação, né, de Daniel, de Danilo, ou até mesmo de Daniela, né? E eu sou o Dani Maurício, e eu fiz da minha empresa, né, eu fiz do meu nome uma marca, né, onde eu trabalho nisso,
E eu criei, então, com uma escrita diferente, eu criei o nome do meu CNPJ, que é Dani Maurício Consultoria Imobiliária. Tenho a formação de coach pela Febracis de Campinas. Hoje eu moro em Dayatuba, região aqui metropolitana de Campinas, uma cidade que inclusive foi considerada uma das melhores cidades do Brasil para se viver, agora novamente, teve premiação inclusive pela TV Bandeirantes, né? E isso ajudou a construir esse mindset, né? Essa responsabilidade de fazer parte dessa obra com mais entusiasmo e também tendo a referência da importância disso tudo. O meu capítulo, eu falo justamente da importância de você fazer um mindset diário, de você ter um mindset diário, da importância de você ter uma configuração mental diária, porque quando nós acordamos, nós colocamos as plantas dos pés no chão, é dado para nós a oportunidade da vida. E aí nós temos deveres, temos atribuições, temos responsabilidades, mas, acima de tudo, nós temos uma oportunidade de viver esse dia e ser um agente transformador na vida de alguém. Eu, nas minhas redes sociais, eu costumo sempre colocar uma mensagem positiva. Eu acredito muito em Deus. Eu acredito na Bíblia como um manual para a nossa vida, uma verdade, uma referência. Mas a responsabilidade de você aceitar e respeitar as crenças e a fé individual de cada pessoa me faz ter a consciência que eu posso colaborar muito mais com as pessoas, eu trazendo uma mensagem positiva e que, se de alguma maneira refletir e fazer com que essa pessoa tome uma rota positiva, uma mensagem, com um bom ânimo, um estímulo, que seja um gatilho positivo para a pessoa, eu fico feliz. Porque nós somos seres humanos imperfeitos. E nós buscamos em Deus, ou na boa capacitação, aí abre os cursos, aí abre justamente esse mindset diferenciado que você busca a cada dia fazer, a ser um agente transformador. E no meu capítulo, nas poucas palavras ali no qual eu expresso, estão registradas, eu procuro justamente trazer essa conscientização, essa abordagem de você ser um agente positivo, um agente transformador, independente daquilo que você tem como fé, mas que você pode realmente ajudar uma pessoa a transformar o dia dela, seja de alguma maneira. Uma pequena observação no meu capítulo, eu coloquei um trecho de Napoleão Hill. Posso ler aqui? Nunca lhe deram uma oportunidade, mas você já pensou em criá-las por si próprio? Napoleão Hill. Então, eu acredito que esse mindset é uma ferramenta para auxiliar muitas pessoas de diversas áreas. Eu trouxe um pouquinho do meu mundo, do meu mix, do mercado imobiliário, da minha formação, do esporte que eu pratico, aquilo que eu procuro fazer como qualidade de vida, mas eu acredito que cada colaborador, cada coautor dessa obra aqui vai atingir, vai conseguir ser um agente transformador na vida de cada pessoa que se faz presente, tanto na obra como quem está assistindo ou quem vai adquirir esse livro. Então, gente, muito obrigado e que Deus continue abençoando a todos nós e estamos juntos. Obrigada, Dani Maurício. Como você falou, esse agora é o seu nome, a sua marca é o seu nome é a sua marca. Então, muito obrigada pelas suas ponderações a respeito do seu capítulo. Realmente é um fato muito que a gente tem que se atentar a respeito do seu capítulo, do tema que você traz, que você aborda, muito importante. Obrigada mesmo de coração. E eu vou chamar o nosso próximo coautor, que é o Daniel Ferreira. Daniel, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Então, eu fui convidado com o Jacques para escrever essa parte do meu livro, e o principal foco do nosso livro foi trazer novas pessoas para o empreendedorismo, nem que a pessoa trabalhe como registrado, CLT numa carteira, ou também como se ela trabalha como autônoma, entendeu? Porque a gente trouxe muito sobre o intraempreendedorismo, entendeu? Para a pessoa ela ser autônoma de si mesma.
não só no trabalho dela, como também na vida dela, sempre com novas ideias, entendeu? Então, eu trouxe isso também. Meu nome é Daniel, como todo mundo sabe. Eu tenho duas características como escritor anterior, que o meu nome é parecido com ele, e eu também trabalho no mercado imobiliário. Eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário desde os 18 anos. A gente está hoje com foco no imóveis do programa do Casa Verde e Amarela, também com imóveis de alto padrão. Também a gente tem parcerias. Então, o foco o que eu trouxe no livro é a produtividade, entendeu? Porque a gente precisa ter, como os autores anteriores falaram, a produtividade e também você sabe trazer novas ideias para o mercado, entendeu? Porque eu acredito como a gente está numa nova juventude, novas ideias, entendeu? E eu sempre quis trazer novas ideias aí para o livro, entendeu? Novas ideias do mercado imobiliário também eu trouxe, e também de outras áreas, entendeu? Então, o que eu quero trazer são novas ideias que a gente pode utilizar com a internet, que a gente pode estar evoluindo aí, trazendo novas perspectivas e novas vendas, entendeu? Então, acho que esse foi o meu foco do livro, falar sobre novas ideias, formas de você ser mais produtivo para você trazer novas vendas, entendeu? Fui convidado pelo Jax, na época eu estava escrevendo um book, entendeu? Com amigos mesmo, nada sério, e eu mandei para o Jax. O Jax falou, você não quer participar do nosso Mindset Novo Empreendedor? Daí, no começo, eu fiquei um pouco assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Daí eu escrevi, mandei para o Jax aprovou, e vocês vão gostar bastante, entendeu? De todos os capítulos, porque a gente traz novas informações para vocês e como que vocês podem estar evoluindo no seu trabalho e também na sua vida, entendeu? Porque eu acredito que na vida tudo é um ciclo, entendeu? Se o seu trabalho não está indo bem, alguma coisa alguma coisa familiar, financeira também não esteja bem. Então, acredito que para você ter um bom resultado no seu trabalho, você precisa ter tudo guiado, entendeu? Então, é isso que eu quero trazer no livro, entendeu? Eu espero que vocês gostem de todas as partes do livro e mais conhecimentos aí para vocês estarem investindo aí. E boa sorte aí, vocês vão gostar bastante aí. Obrigada, Daniel. Obrigada mesmo pelas suas palavras. Agradeço de coração. E eu vou chamar a nossa próxima autora, que é a Deise Val. Deise, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de estar experimentando uma situação, para mim, totalmente nova, que é um fruto de um novo normal. Eu quero agradecer o apoio da minha família, do meu marido, dos meus filhos e de todas as pessoas que se envolveram em me ajudar em ideias e melhorar esse capítulo. O que eu trago no meu capítulo é o poder de ser você, o poder das escolhas, o poder de criar a sua própria realidade. A gente viu que nesse momento pandêmico, as pessoas que não conseguiram se adaptar, algumas acabaram morrendo pelo caminho, acabaram sucumbindo, tendo seus negócios fechados, mas outras não. Outras usaram toda uma ressignificação, poder de resiliência imenso e se reconstruíram. Então, de quem eu vou estar falando é um exemplo sensacional de superação e que conseguiu uma realidade incrível, simplesmente porque ele fez escolhas diferentes. A pandemia trouxe uma situação muito difícil para lidar, mas ele conseguiu, com suas escolhas, criar uma realidade diferente, porque do nosso ponto de vista, a gente cria a nossa realidade. Então, eu deixo o convite para quem tiver realmente aí, querer crescer, conhecer e ler todo esse livro, que só vai fazer todo mundo prosperar mais. Muito obrigada, boa noite. Obrigada, Deise. Obrigada mesmo pelas suas palavras a respeito do seu capítulo. E eu vou chamar o nosso próximo coautor, que é o Edmir. Edmir, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos aí, né? Prazer em ter aqui mais um livro e capítulos aqui pela editora, né, literária.
Bom, Edmir Kozak, doutor e mestre em administração, mas marqueteiro de coração, adoro marketing, é a minha vida, basicamente, né? E professor também da SPM, né? Eu também sou coordenador de MBAs em administração geral, por exemplo, da Unip. Ok, eu tenho uma empresa chamada Academia de Talentos, né? E eu sou coordenador do Grupo de Excelência em Relações Internacionais e Comércio Exterior do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Tudo isso, pessoal, essa apresentação, para contextualizar um pouco, né, o meu capítulo, que é o Mindset para o Protagonismo, né, Empreendedor, que, basicamente, em cima de discussões aí, com alunos de graduação e pós-graduação, clientes, pessoas físicas, pessoas jurídicas, né, com o pessoal do Conselho Regional de Administração, a gente resolveu, então, né, um tema super importante, que é o empreendedorismo, que, por vezes, no país, ele é muito mal utilizado ou interpretado, né, de certa maneira, porque se fala-se muito em empreendedorismo, até como o Maurício ele comentou, está em épocas de recessão, crise, pandemia, né, por exemplo. E, na verdade, o empreendedorismo a gente poderia definir como sendo um estado de espírito, né? Não é uma coisa que é reativa, né? Tá? Simplesmente, mas é uma coisa que deve fazer parte, né, do cotidiano, né, do dia das pessoas. Portanto, quando eu falo aqui no Mindset, né, para o protagonismo empreendedor, eu não estou me referindo aqui, tá, ao Mindset empreendedor fixo, daquelas pessoas que já nasceram com o talento de empreender, por exemplo, mas com aquelas pessoas que têm um mindset capaz de ser desenvolvido, né? De certa maneira, ou seja, um agente de transformação, né? Se assim a gente poderia dizer, né, para vocês. E aí, o que acontece é que estamos vivendo cada vez mais ambientes disruptivos, diferentes, turbulentos, e com públicos, né, que nós chamamos em administração de stakeholders totalmente distintos, né? Então, a gente não pode mais ter fórmulas, né, fórmulas já feitas, prontas, a gente tem sempre que se renovar, aprender e reaprender. Eu estou escutando, pessoal, para finalizar minha fala, muito, né, no novo mundo, né, numa nova realidade aqui, né? Eu acho que não é bem nesse caminho, tá? Eu diria que a gente precisaria realmente de pessoas com novos pensamentos, novas ideias, novas atitudes, posturas e comportamentos. Então, com isso, pessoal, agradeço mais uma vez a oportunidade, né, que a editora me deu, né, em poder participar aqui desse projeto. E boa noite a todos. Obrigada, Edmir. Obrigada pelas suas palavras e ponderações a respeito do seu capítulo. E eu vou passar para o nosso próximo coautor, que é o Fábio Roberto. Fábio, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Débora. Boa noite, pessoal. Agradeço muito a participação em mais um livro pela Literary. O meu primeiro foi o Mapeamento Comportamental, que se transformou num best-seller pela editora. E, neste livro, especificamente, eu falo sobre a gestão sistêmica empreendedora. E o que é isso? Literalmente, independente da nossa posição, seja como empresário, seja como funcionário ou até administrador dentro de casa, ter uma atitude empreendedora. Baseado em 5 princípios. O princípio pessoal, conhecer cada vez mais a si mesmo, os seus limites e ir além. O princípio social, buscar sempre se relacionar melhor, independentemente de com quem você esteja ali tendo contato ou relacionando-se. O princípio econômico, gastar bem, gastar com mentalidade de investidor, utilizar do princípio da gestão 4.0, e a pandemia nos trouxe isso, literalmente usar muito bem a tecnologia, o Omnichannel, o CRM, a indústria 4.0, para nós conseguirmos melhores resultados.
E também, para finalizar, o princípio operacional. E o que seria o princípio operacional? É você conhecer de cabo a rabo a operação que você está envolvido, seja diretamente em parte produtiva, seja a parte comercial, a parte contábil, a parte fiscal, e tentar entregar sempre o melhor resultado possível. E isso tudo no meio ao novo normal. E eu acredito muito que o novo normal tem a ver com a cultura do colaborar com o próximo e compartilhar. Nesta pandemia, nós vimos, inclusive, coisas maravilhosas de concorrentes de morte se transformarem parceiros de paixão. Dentre outras, várias outras coisas que ocorreram aí no meio desses 2 anos já, né? Então é isso. Comprem o livro, leiam e se comuniquem conosco. Quem quiser me seguir nas redes sociais também, Fábio Roberto Mariano. Beijão no coração. Agradeço, Débora. Obrigada, Fábio. Obrigada mesmo. E eu vou chamar a nossa próxima coautora, que é a Iraneide. Iraneide, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada, Débora. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, com cada um de vocês. Obrigada a vocês que estão nos assistindo. Parabéns a cada um dos coautores que estão comigo nesse projeto. É uma pena que não pudemos estar numa noite de autógrafo, numa livraria renomada, mas é preciso aprender a lidar com frustrações, né? Por motivos de força maior não pudemos. E eu já inicio falando um pouco por que eu aceitei esse convite, que, aliás, queria agradecer muito a Literary Books pela oportunidade, porque eu já havia recebido alguns outros convites para escrever outros livros, para ser coautora, mas esse tema me chamou muito a atenção, porque é basicamente o que eu vivo há mais de 22 anos, tanto no consultório de ter uma carreira híbrida, né, tanto em gestão de carreiras, quanto psicologia clínica, desenvolvimento humano, e a nossa realidade é essa, né? Já entrando, falando um pouquinho, com muito cuidado para não dar spoilers sobre o capítulo, né? A nossa realidade é ajudar as pessoas a superar as adversidades da vida, a buscar uma nova versão de si, a se fortalecer. Então, eu achei muito oportuno e achei que poderia colaborar com a minha experiência nesse livro. Todos nós, né, ficamos muito vulneráveis, né, como todos aqui com a pandemia. A gente já não podia mais sociabilizar, a gente já não podia ver as pessoas que a gente ama, e a gente teve, por livre e espontânea pressão, né, que ficar dentro de casa. Então, a gente precisou aprender a olhar para dentro, aprender a enfrentar os nossos monstros, os nossos medos, as nossas inseguranças, e cada um de nós teve que se reinventar, não é mesmo? Eu me reinventei em vários aspectos, né? E desde um atendimento a uma criança de 7 anos que sempre foi presencial, de repente eu tinha que atender online, e tinha que interagir com os pets, né, com os brinquedos, né, diante de uma câmera, até várias outras dificuldades, que eu também atendo idosos, né, e foi extremamente desafiador. E eu acredito que só existe uma forma da gente superar adversidades, dificuldades, é através do autoconhecimento, né, então defendo muito essa bandeira, porque se a gente não se conhece, a gente não sabe gerenciar as próprias emoções, fica difícil se relacionar também, e fica difícil a gente sair do sofrimento, né? Então, a gente precisou também cuidar do bem-estar através de uma tríade que eu defendo muito, que é corpo, mente e espírito, né?
Só que dentro de casa, né? Esse era o desafio, atividade física dentro de casa, cuidados com espiritualidade, cuidar da mente, cuidar de todos à nossa volta. Então, no meu capítulo eu falo um pouco sobre tudo isso, né? E eu queria encerrar, né, fazendo algumas perguntas que eu considero bem significativas, né, que tem a ver com o conteúdo do meu capítulo. O meu capítulo é o 14, como lidar com adversidades na vida, né? E aí eu pergunto para vocês, o quanto vocês se conhecem, né? O que te motiva a levantar todos os dias da cama? Você vive no automático ou você tem um propósito de vida? Uma causa, assim, pela qual defender e lutar. Então, eu encerro com essa reflexão e fico à disposição. O meu Instagram é psicóloga Iraneide Calisto e o site também é iraneidecalisto.com.br. Uma boa noite e muito obrigada. Gratidão, Iraneide, pelas suas palavras aqui, ponderações a respeito do seu capítulo. E eu vou chamar nossas próximas coautoras, que é a Isabel e a Thaís, que elas fazem um capítulo em conjunto. Boa noite, meninas. Boa noite. Ela está mutada. Agora já estou desmutada, né? Bom, vou falar na frente, porque minha letra é I, né, Thaís? Ou na ordem alfabética. Eu fiquei pensando aqui o que eu falaria, além dos agradecimentos, né? Porque, assim, tanta gente para agradecer, tantas pessoas por perto para nos dar ânimo, coragem, né, de escrever, e aí eu fiquei pensando hoje, bom, o que eu vou falar sobre escrever? Aí eu falei, eu tive um sentimento de que escrever é como falar em voz alta. Então, eu fui reler o que eu tinha escrito para falar, então, o que eu falei para ser escutada, né? E, bom, eu falo do autoconhecimento. Eu escrevi já um capítulo num livro daí que foi best-seller também, chamado O Líder no Divã, chamando a liderança para o divã. Eu tenho 66 anos, eu trabalho desde os 13, fiz carreira, tanto acadêmica quanto em empresas, por pura paixão. Sou filha de analfabeta até os 50 anos, mas ela disse que desde os 2 eu já ficava com um papelzinho escrevendo. Isso me levou às melhores empresas, né? Trabalhei no Brasil com empresários como Roberto Justus, Nizam Guanais, trabalhei no mercado financeiro, fiz uma carreira como empreendedora. Em 2008, eu comecei a empreender. Eu ganhei uma bolsa na Harvard, nem sei como, eu estudei lá 2 anos, lá no MIT, e aprendendo sobre essa arte de ser feliz, né? Da motivação humana. Então, aí, relendo o que eu tinha escrito, e na verdade não escrevi sozinha, eu convidei a Thaís, mas eu resgatei um sentimento. Eu acho que hoje eu vou me apresentaria assim, eu sou uma facilitadora, incentivadora do autoconhecimento coletivo. Então, sempre o autoconhecimento para viver com o outro, né? Nessa hora que entra o coletivo. Hoje eu me dedico bastante à clínica, eu assino alguns projetos de algumas empresas, startups, Martex, e dou aula na SPM, lá no Centro de Inovação, há 12 anos. Foi um prazer encontrar aqui um professor da SPM, foi um prazer ler sobre o conceito BANI, que foi libertador quando eu conheci. Acho que foi a Iraneide que colocou Carl Rogers, Iraneide. Hoje eu sou uma estudante de Contumaz, do Carl Rogers. Meu trabalho está todo voltado, centrado na pessoa, o UX, as jornadas de conhecimento. Assim, estou totalmente perdida pelo Carl Rogers e a metodologia. E aí, bom, o que acho que eu faço, então, o que eu faço hoje é isso, né? Então, eu atendo em clínica e faço alguns projetos em empresas para o desenvolvimento pessoal para viver melhor em grupo. E aí, eu sou, a Thaís me falou que eu era o quê? Uma millennial, é isso, Thaís? Não, millennial sou eu, você é baby boomer. Eu sou uma baby boomer, né? Conta pra gente, então, Thaís. Boa noite, pessoal, tudo bem?
Primeiramente, aí, agradecer a todos, agradecer a Bel, que me apresentou esse projeto aí maravilhoso. Na verdade, está aqui, né, desse lado, o nome do capítulo, um diálogo B2B, reflexões de duas amigas, uma baby boomer e uma millennial, sobre as mudanças de mindset. Então, basicamente, o nosso capítulo ele vai dar uma viajada aí pelos principais conceitos aí entre marketing e RH, né, porque eu sou marqueteira, Isabel Arias é RH, então a gente tentou aí mesclar, né, a expertise da Bel com a minha, e aí, assim, a gente pegou essa coisa da geração para mostrar, assim, no nosso pensamento, que não existe essa coisa do tempo é mentira, ele é um puro conceito, e esses nomes de gerações mais ainda, né, a gente faz essas coisas aí para facilitar, né, mas, na verdade, a gente traz um diálogo, assim, eu e a Bel, a gente conversa o tempo todo no livro, no capítulo, para poder mostrar para as pessoas que não existe essa coisa de geração, não existe essa coisa de tempo. Então, aí, como vocês sabem, o livro está vindo aí junto com a pandemia. Cara, eu, sendo uma pessoa da geração digital, me tornei uma pessoa mais offline, e a Bel, que é uma pessoa, teoricamente, aí da geração offline, né, analógica, se torna uma pessoa mais digital. Então, a gente traz aí nesses diálogos as reflexões sobre como é para a Bel virar digital, para mim virar offline, e ver a medida do tempo com essas coisas. Então, a gente fala bastante sobre Zeitgeist, que é uma palavra alemã que significa espírito do tempo. Então, cara, a geração dos anos 60 era rebelde, mas a geração de hoje do funk também é rebelde. Então, a gente fala sobre as mudanças das pessoas e como isso promove, gira a roda da sociedade. E aí, com todo respeito aos meus amigos coaches, mas a gente foi um pouco profundo, mais além da PNL, a gente se aprofundou um pouco na filosofia. Então, na minha opinião, a melhor parte aí do nosso capítulo é quando a gente fala de Cronos e Kairos, mitologia grega, para falar sobre o tempo de Cronos, que é o tempo literal, cronológico, hoje é 2021, e o tempo de Kairos, que é o tempo do inconsciente, o tempo das coisas. Convido a todos a ver nosso livro, ler nosso capítulo. Quem quiser me seguir, está aqui, Thaís, no Instagram, meu site thaisbatista.com, e espero que vocês leiam e gostem. A gente está aqui para escutar. Obrigada. Ô, Thaís, você tem uma frase sua no nosso capítulo que eu gosto muito. Nada é tão novo, como é que é? Nada é tão novo e nada é tão antigo? Nada é tão novo e nada é tão velho assim. Então, não existe. Tempo não existe. Legal, muito bom ter você e essas pessoas maravilhosas aqui. Valeu, obrigada, gente. meninas. Obrigada pelas suas palavras e ponderações a respeito do capítulo de vocês. É bem importante isso que vocês colocaram sobre essa parte das gerações, né? Para poder esclarecer muitas das dúvidas e até os mitos que o pessoal tem a respeito das gerações aqui. Nada melhor colocando esse diálogo entre vocês. Obrigada mesmo, de coração, pela participação de vocês nesse capítulo. E eu vou chamar a nossa próxima coautora, que é a Jânia. Jânia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos, satisfação mais uma vez estar junto com vocês neste projeto, né? Recentemente eu lancei o livro em coautoria, que é o Gestão de RH 4.0, e eu estou muito feliz de estar novamente aqui com vocês, trazendo um assunto que eu gosto muito, que é a soft skills, né? Eu sou psicóloga empresarial aqui de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, e eu vejo uma dificuldade muito grande que as empresas têm em educar, né? Um trabalho de educação corporativa, de desenvolver as pessoas. Grande parte dos problemas que nós temos estão associados com a dificuldade mesmo dos profissionais de ter um comportamento, de ter uma etiqueta corporativa. E o objetivo do meu capítulo é exatamente isso: como desenvolver as habilidades necessárias para ser um colaborador de sucesso, para se destacar no mercado de trabalho. Apresento as soft skills que têm sido muito requisitadas durante esse período da pandemia, principalmente a inteligência emocional, a facilidade com a utilização da tecnologia, principalmente agora que o trabalho home office veio com tudo. Então, no meu capítulo, eu apresento todas essas habilidades, as soft skills necessárias para que você
enquanto colaborador, possa se desenvolver dentro da empresa e, além disso, também para que todos os gestores, os empreendedores, possam ter uma descrição de cargo baseada nas soft skills que o mercado precisa, porque isso é importante também. Às vezes a pessoa ela abre uma empresa, mas não monta um projeto de qualificação para a sua equipe. Então, meu objetivo é exatamente isso, compartilhar a importância do empreendedor se desenvolver a sua equipe e também do colaborador fazer a sua parte na busca do desenvolvimento pessoal e profissional. Vou deixar minhas redes sociais aqui, sempre compartilho assuntos relacionados à etiqueta corporativa, na certeza de que para crescer na carreira, nós precisamos ter maturidade e comportamento. Obrigada. Obrigada, Jânia. Obrigada mesmo pelas suas palavras. E eu vou chamar o nosso próximo coautor, que é o João Neto. João Neto, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou de Porto Velho, Rondônia, tenho muito orgulho de ser dessa terra, apesar da dificuldade de sempre estar pegando avião para estar em São Paulo, mas sempre trazendo coisas boas aqui para a região e hoje compartilhando o meu conhecimento, minhas histórias, junto com esses grandes coautores participando dessa obra. No meu capítulo eu trago um pouco sobre uma experiência que eu tive no Vale do Silício, sobre os 5 Ds do crescimento exponencial. E eu costumo dizer que eu já nasci empreendedor, né? Então, eu me tornei empreendedor, de fato, aos 18 anos de idade, onde eu abri meu primeiro CNPJ, e eu tive a primeira oportunidade de quebrar aos 19. E depois disso, trabalhei numa concessionária de veículos, onde eu saí de um cargo de um salário mínimo a um cargo de ganhar quase 30 mil reais por mês como vendedor de automóveis. E aos meus 25 anos, eu decidi que eu ia empreender novamente, né? E eu abri uma loja de veículos e 2 anos depois eu tive a oportunidade de quebrar pela segunda vez, mas dessa vez foi uma oportunidade épica, porque eu fiquei devendo mais de R$500 mil e isso me fez buscar competência. Então, eu vendi, na época, quebrei tudo, eu tive que vender meu carro para poder investir em conhecimento, fazer formações PNL, coach para São Paulo, e desde aí me tornei um mentor de negócios. Hoje eu sou estrategista digital, faço lançamento de vários infoprodutos. Hoje a gente vende aí, em média 500 mil vendas por dia com infoprodutos, então a gente tem bastante resultado. E a gente está aí com esse capítulo maravilhoso para compartilhar um pouco da nossa história, inspirar as pessoas, mesmo que passem por momentos de dificuldades ou morem em regiões onde são pouco valorizadas, onde não têm acesso à informação. A pandemia veio aí para acelerar esse processo e essa oportunidade que eu tive no Vale do Silício no ano de 2019, antes da pandemia, e é o que eu compartilho no meu capítulo, me preparou muito para enfrentar essa pandemia de uma forma melhor. Eu tenho certeza que o que está ali vai preparar todos vocês para poderem enfrentar novos desafios que teremos ainda pela nossa grande jornada. Um grande abraço, obrigado. Gratidão, João Neto. Gratidão pelas suas palavras e pela sua participação aqui no nosso livro que estamos lançando hoje. E nós vamos chamar a nossa próxima coautora, que é a Judite. Judite, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Eu gostaria de agradecer, né, à literária, aos colegas coautores e lembrar que eu nasci em 1963, num país de jovens. Estamos num país de adultos. E no futuro bem próximo, nós vamos ser um país de idosos, de velhos. Então, o meu tema sempre é trazer essas questões. E meu capítulo é o envelhecimento ativo, a importância do mindset de desenvolvimento. Então, eu faço um paralelo entre o envelhecimento ativo e a importância de você desenvolver um mindset positivo, de trazer coisas boas para a sua vida. E eu estou muito feliz com a possibilidade, e eu achei muito interessante o trabalho de Thaís e de Bia, porque, de certa forma, eu apresento quase que um complemento ao capítulo delas, porque eu trato de que a população mundial ela está envelhecendo muito rápido, e que o que é envelhecimento?
o que é que a gente pode fazer para ter um envelhecimento ativo? Como é que a gente pode trabalhar esse aumento da expectativa de vida? O que é que a gente pode pensar e recriar e se recriar? Então, é isso que eu tento trazer no meu capítulo, né? E muito feliz com a possibilidade e agradecida. A gente que agradece, Judite, pela sua participação e as suas palavras aqui a respeito do seu capítulo. E eu vou chamar aqui as nossas próximas coautoras que fizeram também um capítulo em conjunto, que é a Karen e a Priscila. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Boa noite, Débora. Boa noite a todos, a todas que estão aqui, nossos colegas. Um prazer imenso estar aqui com esse timaço, né? A gente se sente honrada mesmo por estar aqui com tantas pessoas bacanas, né, participando aí. Agradecer primeiramente o convite da Literari, né, ter chamado eu e a Pri para compormos aí essa obra. E eu achei assim muito bacana, né, a fala do Maurício, que eu tive a honra de conhecer pessoalmente também, sobre essas questões de superação. Porque eu e a Priscila, nós nos unimos, né, num momento de vulnerabilidade minha, tinha acabado de me separar e meu marido foi embora de casa, me deixou com 2 crianças pequenas. Eu já empreendia há 10 anos e foi o digital, o meu negócio no digital que me salvou, né, que me deu a oportunidade nova, né, dentro de um novo normal, não só pandêmico, mas uma nova condição que eu tinha enquanto mãe, enfim, de 2 crianças pequenas, né? Então, eu sou a Karen Piacentin, eu sou formada em secretariado executivo bilíngue, trabalhei mais de 15 anos como secretária executiva, né, de grandes empresas até o nível de presidência. E hoje eu me dedico, junto com a minha parceira Priscila Espina, num negócio dentro do marketing digital. Nós temos uma agência de marketing e nós temos um treinamento que é o Profissão Assistente Virtual, que ajuda mulheres como eu, como a Pri, que são mães, que são, enfim, que precisam trabalhar de casa muitas vezes porque tem crianças pequenas. E a gente traz no nosso capítulo como criar um negócio, né, dentro do digital, as 5 etapas que a gente pode ultrapassar dentro do digital, junto com o desenvolvimento da mentalidade. E foi muito legal porque nós, no Profissão Assistente Virtual, que é o nosso programa de treinamentos para assistentes virtuais, né, especialistas em marketing digital, nós já trabalhávamos isso, nós já trabalhávamos a mentalidade avançada, o mindset empreendedor, que é a minha especialidade aqui dentro do PAV, junto com as ferramentas e estratégias de marketing digital, que é a especialidade da Priscila Espina, né? E então a gente está realmente muito contente, muito feliz de fazer parte. Leia o nosso capítulo se você, que é mãe, precisa trabalhar de casa, gostaria de ter uma opção dentro desse cenário, né? A gente traz aqui no nosso capítulo, não sei se dá para ver, tem um QR Code aqui. Então todos vocês que, né, comprarem o livro, entrem, acessem nosso QR Code, vai levar vocês para uma área específica de leitor, onde a gente vai entregar uma série de bônus, né? E a gente está realmente muito feliz de estar aqui. Deixa eu parar de falar, porque a Priscila também precisa falar, né? Mas, assim, gratidão aí à Literária, a todos pela oportunidade, pela parceria. Olá, pessoal, Priscila Espina. Parabéns, Karen, aí pela apresentação. A Karen já falou no nosso capítulo sobre assistente virtual, nosso treinamento, né? E nós fazemos juntas aí um trabalho para mães empreendedoras, mulheres como nós que estamos trabalhando no home office. Sou desde 2018 no digital, trabalhando online. Eu tenho 3 filhos, o menorzinho tem apenas 3 meses.
E eu nem esperava, né, entender o que estava acontecendo ali com a Covid, com a pandemia. Eu fui uma das vítimas aí em junho desse ano, fiquei 2 meses entubada. Então, a gente está aqui por milagre, essa criança é um milagre também, estar aqui com vocês, de estar hoje, né, falando aqui sobre o capítulo. Eu nem sabia se esse momento ia chegar, porque aconteceu tudo muito rápido, a gente estava para lançar o livro e automaticamente a gente já teve essa notícia que eu estava com Covid e fui internada. Então, praticamente ali, quando eu acordei, a primeira coisa que eu perguntei, meu Deus, e o livro? Foi lançado? Será que está acontecendo, né? Eu quero saber. E aí a minha cunhada me deu as notícias aí que a Karen estava acompanhando tudo. Então, o que a gente quer trazer dentro desse capítulo para vocês é realmente a realidade, né? O mundo real que a gente vive hoje não é só por conta de pandemia. Isso já acontecia bem antes de vir a Covid para cá, de entender que se formou uma pandemia no mercado, né? 2018 foi bem antes de pandemia, a gente já empreendia. Eu, como concessionária Buderol, sou especialista em ferramentas de marketing digital, na criação de site, criação de blog, loja virtual, e a gente quis realmente trazer todo esse processo para essas mulheres, mostrar para elas que, de fato, uma assistente virtual hoje, ela pode trabalhar em diversas áreas. E a gente tomou cuidado, né? Trouxemos no capítulo todos os detalhes na prática para que as pessoas realmente tivessem um passo a passo detalhado para que elas conseguissem aí fazer acontecer na vida delas também, tendo uma nova profissão no mercado. Gratidão pela oportunidade, gratidão, Karen, pela parceria, por estar comigo nessa jornada, gratidão por todo o processo, por ter aguentado a barra aí por 2 meses praticamente sozinha. Gratidão, seu Maurício, porque foi uma oportunidade incrível, né, esse convite. Eu conheci o senhor Maurício em uma das apresentações dele com outro livro também de coautoria e me apaixonei pela literária à primeira vista. Então, quando a gente recebeu o convite, a gente não pensou 2 vezes, automaticamente fomos lá e dissemos sim para a literária e estamos aqui como coautoras. Muito, muito obrigada a todos os coautores também, que com certeza estão fazendo sucesso com esses capítulos, né, que estão se complementando aí para o novo normal, tá bom? Obrigada, meninas. Obrigada mesmo. E que história, hein? Que projeto que vocês estão tendo, trazendo para a gente. Priscila, você não foi uma vítima, você foi uma vitoriosa. Você vindo aqui com a gente, tendo todo esse pique, todo esse ânimo para trazer o livro, trazer o seu capítulo aqui. Você é uma vitoriosa, você pode ter certeza. Parabéns por vencer o Covid, tá bom? E, gente, eu vou chamar a nossa próxima coautora, que é a Kellen. Kellen, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Débora. Boa noite a todos, boa noite a todas, aos colegas, coautores. Primeiramente, eu queria agradecer a participação, agradecer a editora, que com certeza nos acolheu com muito carinho, prestígio, né, a atenção disponibilizada durante toda a produção do material. Agradecer também a Ivone, que me fez o convite para participar desse livro, do Mindset. Ivone, ela é uma amiga, mas uma ex-aluna também, ela é coautora de um dos livros da Literária. E assim que surgiu a oportunidade, ela me ligou e falou: professora, tem um livro que é a sua cara, eu não vi outra pessoa a não ser você. E assim, eu gostei muito da proposta, é um tema que eu tenho muita curiosidade, é um tema que eu estudo bastante. A minha formação, eu sou psicóloga, sou formada há 14 anos. Desde então, desde a minha formação, eu tive uma experiência curta na área organizacional, mas logo em seguida eu me aprofundei na área clínica, tenho especialização na área clínica com a abordagem da terapia cognitiva, que inclusive é o que me deu um embasamento teórico, digamos assim, para tratar sobre a temática do meu capítulo, que eu vou apresentar já já. Sou docente também, sou professora universitária há 11 anos, e tanto na clínica como na
universidade, uma palavra que eu mais vejo é adaptação, mudança, e aí quando surgiu o convite, eu falei, não tem outra temática a não ser realmente falar sobre mudança. E o título do meu capítulo é Um Convite para Mudar, né? E de forma bem objetiva, falando sobre o meu capítulo, no primeiro momento eu abordo um pouco o processo de resistência às mudanças, porque nós costumamos a resistir muito a determinadas situações que acontecem na vida da gente, o próprio medo que se instala nas pequenas ou grandes mudanças, e isso é algo muito singular e peculiar de cada um. Depois, no segundo momento, eu falo um pouco sobre as estratégias, de que forma nós costumamos lidar com as mudanças que são proporcionadas na nossa vida, de forma cognitiva, emocional, e as estratégias comportamentais também, né? No terceiro momento, eu falo sobre a importância da mente, desse mindset, nesse contexto de mudança, que seria o processo de adaptação. Então, de que forma nossa mente pode nos ajudar a enfrentar essas mudanças, a nos adaptar de uma forma mais favorável, né? E, por final, que seria exatamente a ideia central do capítulo, eu trago um pouco, assim, algumas ideias, trago o leitor, convido o leitor a fazer uma reflexão sobre as próprias mudanças de sua vida, de que forma ele enfrentou e quais as estratégias que ele pode utilizar para que ele consiga ter uma vida mais significativa, né? Enfrentar essas mudanças de uma forma mais suave, de uma forma mais leve, sem tanto impacto. A pandemia foi um teste muito, muito acentuado, né, nesse contexto de mudança, e posteriormente esse teste grande que todos nós vivenciamos, eu acredito que todo e qualquer processo de mudança já vai trazer a gente para um processo mais consciente, presente de mudança, que é o que a própria palavra, né, mindset, traz um pouco esse sentido, né, o mindset, mindfulness, nesse contexto de viver de uma forma mais presente. Eu acredito que a mudança, ela traz inicialmente uma necessidade de abertura, uma necessidade de reflexão, uma necessidade de compreensão sobre o que está acontecendo e o próprio desejo, né, de mudar, seja de um trabalho que você não está tão feliz, seja de uma relação que não te faz bem. Então, uma reflexão nesse sentido sobre todos os aspectos, o que eu quero mudar realmente. Eu acho que aprender a lidar com as impermanências da vida nos traz o desejo de viver a nossa vida de uma forma mais significativa, fazendo com que a gente se desligue um pouco de problemas, né? Não seria irresponsabilidade de não resolver, mas viver de uma forma mais significativa. Como disse o senhor Maurício no início, problemas sempre irão existir, né? Mas além dos problemas, eu posso olhar para a minha vida de uma forma mais significativa, sabendo aproveitar todas as outras coisas, a família, o trabalho, a própria gratidão, né? Saber exercer a gratidão. Então, tornar tudo de uma forma mais significativa, né? Então, a ideia seria mais ou menos essa, e eu espero que vocês gostem. Obrigada, Débora. Eu que agradeço, Kellen, obrigada pelas suas palavras e ponderações a respeito do seu capítulo, tá bom? Obrigada mesmo de coração. E eu vou chamar a nossa próxima coautora, que é a Leda. Leda, boa noite, seja bem-vinda. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar falando com vocês. Quando eu fui convidada para o livro pelo Jacques Greenberg, foi um grande prazer, porque eu vi esse novo normal, para mim, como um novo desafio para todos, não só para mim. E eu sou uma pessoa apaixonada com mudanças. Eu acho que mudança faz parte, eu acho que nós temos que aceitar as mudanças com muita facilidade, porque se formos ver as histórias, as mudanças são constantes. Me apresentar um pouco, meu nome é Leda Barroso, eu tenho 48 anos, sou palestrante motivacional, sou especialista em franchise, sou consultora empresarial
e o prazer de estar com todos vocês. E também, agora no ano que vem, logo em março, eu estou inaugurando a minha hold para poder contribuir com outras empresas e que a gente possa crescer. O novo normal, para mim, foi uma oportunidade de mudança e de decisões e principalmente de escolhas. E eu trago e abordo no meu capítulo a necessidade que temos de decidir sobre ficar parado, fazer alguma coisa, olhar para trás ou olhar para frente. Então, a decisão é simplesmente nossa. E quando eu me deparei com algumas pessoas que não conseguiam andar, que não conseguiam olhar para frente e que parece que o mundo tinha acabado naquele momento, eu me vi numa situação totalmente diferente, onde percebi que, olhando para frente e vendo as coisas de um ângulo diferente, tudo também poderia acontecer de forma diferente. Então, eu abordo no meu capítulo essa questão de decisão, escolhas e o que você quer fazer, ficar parado ou ver um novo caminho. Obrigado a todos e eu espero que vocês gostem do capítulo, porque está rico, com tanta gente maravilhosa que eu vi. Agradeço ao Jacques pelo convite, a Literari pela participação. Meu Instagram é Leda Barroso 1 e espero estar com vocês bem à frente, olhando para frente. Obrigada a todos. Obrigada, Leda. Obrigada mesmo pelas suas reflexões a respeito do seu capítulo. E eu vou chamar a nossa próxima coautora, que é a Leonice. Léo, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos, né? Bom, meu nome é Leonice, eu trabalho na área de coach, já sou formada há 8 anos como coach e liderança, tenho trabalhado com pessoas físicas, com jurídicos também, liderando a equipe. Tenho o prazer, né, de apresentar esse pequeno projeto aqui com a Literari, não é o meu primeiro, já é o terceiro, né? Eu tenho o Desprenda-se, o Mapa da Vida e o Mindset volume 3 com a Literari. Então é um prazer, uma honra, né, sempre poder participar. E no meu capítulo eu trago o que é ser a jornada do empreendedor, porque muitos, assim como eu, têm um sonho de ser empreendedor. O que é ser empreendedor? Por onde começar? Quais são os desafios e quais são essa jornada que você como empreendedor, você vai precisar trilhar. Então, primeiro buscar, né, saber o que você quer, o que te faz feliz, e a partir daí vai galgar aí alguns caminhos, porque para quem é empreendedor, ou quem já está, ou mesmo mudando de empreendedorismo, de repente você está numa área como empreendedor, mas chegou um momento de mudança também. Então, o meu artigo, ele fala sobre essa jornada. Desafios, equilíbrio, planejamento, desenvolvimento como pessoa física e como lidar com pessoas. Então, esse é meu artigo, eu espero que vocês possam comprar, gostar, compartilhar e com certeza, como já foi falado aqui, é um complemento de cada coautor, não é? Na verdade, cada um com a sua história, com a sua trajetória de trabalho, de vida, porque mesmo sendo autor ou mesmo empreendedor, nós trazemos também nas nossas escritas a nossa bagagem de vida e de experiência. Então, é isso, o meu artigo. Espero que todos gostem. Com certeza irão gostar, Léo. São todas, como a gente comentou aqui, cada um com sua vertente, cada um com a sua contribuição no seu nicho, que juntando tudo isso deu esse livro maravilhoso, esse livro muito interessante, que a gente está lançando hoje, que eu vou mostrar de novo a capa. É claro que a gente vai vender o peixe aqui, que é o Mindset Novo Normal Empreendedor. E eu vou chamar o nosso próximo coautor, que é o Pedro Carlos. Pedro, boa noite, seja bem-vindo. Bom, boa noite a todas e todos. É um prazer muito grande estar aqui e até conhecendo gente nova, né? O capítulo que eu escrevi, não escrevi sozinho, foi com a Fernanda Paixão dos Santos. A gente já faz alguns trabalhos juntos, já tivemos outros trabalhos juntos. O capítulo, o que é que a gente mostra? A gente trata do empreendedorismo da seguinte forma. Primeiro, a gente busca mostrar o papel do Estado, né, no empreendedorismo, o papel do mercado e o papel da academia, mostrando essas 3 vertentes. E também tentando desmistificar um pouquinho essa palavra, né? Porque se fala muito de empreendedorismo, mas, na maioria das vezes, superficialmente, muito superficial, sem um embasamento teórico.
A Fernanda é professora, eu sou professor também, e a gente tenta buscar trazer um pouquinho da nossa experiência de empresas, né? Nós dois trabalhamos muito tempo em empresas e também no magistério, para trazer para essa área do empreendedorismo de uma forma mais clara, mostrando o papel, como eu disse, do Estado, do mercado e da academia no empreendedorismo, mostrando também o que exatamente é ser empreendedor, porque às vezes a gente acaba tratando de uma forma, como eu disse, muito superficial, e é comum a gente ver tratar as pessoas assim, o empreendedorismo, assim como liderança, né? Parece que todo mundo tem a obrigação de ser empreendedor e líder, e não é assim. Nem todo mundo tem vocação, interesse, vontade de ser empreendedor ou líder. Se todo mundo fosse líder, quem é que ia ser liderado? Existem os papéis. E, às vezes, o que não é o líder é mais importante do que o líder. Viu? A gente tem que lembrar disso daí. Por exemplo, basta uma orquestra que o líder é o maestro, mas o primeiro violino, que é o Spala, às vezes ganha mais, melhor e é mais famoso. E não é o líder, porque não quer ser líder. Então, a gente tenta desmistificar. A gente traz um pouquinho da nossa experiência de trabalho, né? Eu sou publicitário, vi gente falando de publicidade. Na publicidade, eu entrei para o mercado financeiro, na área da comunicação, acabei passando para a administração, sou administrador. Vi um colega aqui, é do Conselho Regional, que ele mencionou, eu sou do Conselho Regional de Administração aqui no Pará. Aí, da administração, fui até na contabilidade, agora estou na economia. Então, eu fui fazendo assim uma trajetória acadêmica, e todas essas disciplinas essas professores acabam estudando de uma forma ou de outra o empreendedorismo. Hoje, eu me dedico exclusivamente ao magistério, algumas outras atividades, mas basicamente ao magistério. Leciono empreendedorismo, não podia deixar de ser, sou professor do Instituto Federal do Pará, e os IFs têm uma característica, a gente dá aula da garotada do ensino médio, que é o ensino médio integrado, que é tecnológico, até o doutorado, né? A gente vai, embora eu não dou aula para doutorado, porque eu sou mestre e não sou doutor. E a Fernanda também. Então, é um prazer muito grande estar aqui dividindo esse espaço, porque, primeiro, que temos opiniões diferentes, e isso é muito bom. Adoro conversar com quem pensa diferente de mim, porque muitas vezes eu estou errado mesmo e eu quero que as pessoas me mostrem que eu estou errado. Foi um prazer participar do livro. Eu tinha participado de outras publicações, mas essa foi assim, me surpreendeu. Eu esperava que fosse boa, mas surpreendeu porque eu não conhecia a primeira experiência com a literária. É isso, tentamos colocar a nossa experiência. Eu também vi um colega falar que trabalhou no Vale do Silício. Eu acabei estudando e trabalhando lá. Eu fiz uma das minhas pós-graduações na Universidade da Califórnia e fui consultor dele. Então, acabei vendo os dois lados um pouquinho. Foi aí que eu me apaixonei pelo empreendedorismo. Bem, era isso. Eu vou tentar não tomar muito tempo, até para deixar as pessoas um pouquinho curiosas, né? Para lerem o capítulo. E depois, vou vender meu peixe. Quem quiser falar comigo, mandar uma mensagem, trocar uma ideia, é Pedro C.R. Loureiro, tanto no Insta como no LinkedIn, e eu produzo um podcast, que é o Administrar Online, que trata de administração, contabilidade, economia, todas essas áreas. Então, escutem, está em 14 agregadores. Joguem um lá que com certeza vão encontrar. Gente, uma boa noite para todos. Foi um prazer muito grande dividir esse momento com tanta gente legal aqui. Grata, Pedro. Com certeza, a dividir esse livro com todos esses coautores está sendo uma surpresa, porque eu acredito que muitos estão se conhecendo hoje aqui, conhecendo um pouquinho do capítulo de cada um aqui, pelas palavras de cada autor. É muito bacana. Pedro, muito obrigada pelas suas palavras a respeito do seu capítulo no nosso livro, e eu vou chamar a nossa próxima coautora, que é a Raquel. Raquel, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar participando com vocês nesse projeto. Como fui apresentada, meu nome é Raquel, tenho uma formação em psicologia e sou funcionária pública. Trabalho com educação já tem um tempo e compartilho com vocês no capítulo do livro a minha experiência enquanto uma sócia, né, de uma instituição de ensino no meio da pandemia.
Eu tinha recentemente inaugurado, a empresa tinha 2 anos, a empresa estava em amplo crescimento, e a pandemia acabou trazendo para nós uma realidade que é a realidade da maioria dos empreendedores do Brasil, que seria a falência. E diante de tudo que estava sendo proposto, o mercado de turismo era um mercado que estava viável, então nós transformamos a creche em um hostel infantil, chamado Casinha Hostel, e conseguimos absorver e reabsorver partes dos nossos clientes e, com isso, transformar aquela possível queda numa oportunidade de negócio. Quem quiser conhecer mais a respeito desse negócio, você pode encontrar através do Facebook, tá? Casinha Hostel. Também eu posso disponibilizar o meu Instagram, que é @RaquelPsique, e o Instagram do hostel também, tá? Que é Hostel Casinha. Eu tenho a ampla certeza de que, assim como eu, muitos empreendedores conseguiram apresentar novos nichos e entender essa pandemia como oportunidade, e que nós possamos, através de um mindset ampliado, possamos aproveitar todas elas para que a gente possa continuar se desenvolvendo. Eu agradeço a oportunidade e desejo a todos um excelente trabalho, e agradeço a oportunidade de ser convidada para esse projeto. Eu que agradeço, Raquel, pelas suas palavras, pelas suas considerações aqui com a gente. E ela foi a nossa última autora aqui a conversar um pouquinho com vocês. E eu chego para falar para vocês que noite, que projeto nós trouxemos para vocês através do livro Mindset Novo Normal Empreendedor aqui, que vocês acabaram de um pouquinho de cada capítulo, um pouquinho de cada vertente. Né? É um livro escrito por diversos autores, diversos profissionais respeitados em cada área, em cada nicho seu, né? Que eles prosperaram nas suas adversidades e trouxeram aqui no livro um pouquinho do conhecimento deles para vocês absorverem e transformarem as suas vidas como eles transformaram as deles e das empresas que eles atuaram. Vamos, antes de terminar, vamos falar quem foi o sorteado ou a sorteada. Vamos ver aqui. Foi a Gláucia Mara Ceciliano. Parabéns, Gláucia. O que eu vou pedir para você? Nos envie um e-mail para marketing@literarybooks.com.br. Eu vou repetir, é marketing@literarybooks.com.br, e nos envie o seu nome completo, RG, CPF, endereço, que você vai estar recebendo o seu livro em casa, ok? Parabéns! E, gente, vocês que estão nos assistindo, relembrando, essa live está sendo gravada, ela vai ficar no canal do YouTube da Literary Books. Vocês vão poder depois compartilhar através do link para amigos, familiares, colegas de trabalho, o WhatsApp. Então, vocês vão poder levar esse projeto, esse conhecimento, um pouquinho de cada capítulo para quem você gosta, para os seus amigos, né? E levar um pouquinho de conhecimento para eles. Lembrando que o livro ele está no formato impresso e digital nas principais livrarias físicas e e-commerce. Mas na loja Literary Books vocês encontram pelo link loja.literarybooks.com.br. Agradeço a presença de todos os coautores que estiveram aqui. Muito sucesso através desse livro para vocês, muito mais sucesso do que vocês já estão tendo em nome da Literary Books. E a vocês que estão nos assistindo, eu faço um convite. Venha, se inscreva no canal, que até o final desse ano ainda tem muito mais live de lançamento aqui para vocês, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima live de lançamento. Até mais, tchau!